Agora que aprendemos os conceitos sobre o que é desobediência, chegou a hora de a gente entender como lidar melhor com essa situação, principalmente quando as crianças estão em casa. Olá pessoal, o nosso tema de hoje é como lidar com as crianças desobedientes sem criar problemas em casa. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, já para agora o vídeo e se inscreve no nosso canal, tá bom? Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Primeira coisa que se deve fazer é investir em um bom diálogo. É necessário que os pais tenham um bom diálogo com os seus filhos, para que eles consigam driblar essa questão da desobediência. Um bom diálogo consegue resolver qualquer assunto, principalmente quando se trata do relacionamento com as crianças. Ter uma boa comunicação com seus filhos vai fazer com que a relação de vocês seja mais harmoniosa. É imprescindível que os pais expliquem exatamente quais são as regras de convivência e o que a criança pode ou não fazer. As crianças não compreendem bem a realidade dos pais, principalmente pela pouca maturidade. Então sempre converse e explique por que as crianças podem fazer ou não determinada ação. Saiba ouvir. É extremamente importante que os pais saibam ouvir seus filhos. E também o pai tem que entender que fazer perguntas, ter dúvidas, caracteriza que essa criança tem uma mente ativa e criativa. Então, além de saber falar, os pais devem sempre saber ouvir as crianças. Mantenha a calma. É sempre importante, nesses momentos, os pais respirarem fundo, né? Não adianta você ficar com nervosismos, gritos e nem castigos nesse momento. No momento da desobediência, é importante que os pais respirem fundo, tentem entender primeiramente o que está causando essa questão da desobediência da criança. Imponha limites. É importante que os pais imponham limites às crianças, dizendo o sim e o não. Até porque o não pode ser mais educativo e em muitos casos do que o sim. Então sempre é importante os pais manterem um limite e pensarem que o não também é tão educativo quanto o sim. Ou seja, existem situações que você vai precisar dizer o não para o seu filho, mesmo que lhe doa, mesmo que seja difícil para você dizer, mas a gente sabe que as crianças precisam entender os limites do que podem ou não fazer. Conhecer as abordagens para imposição de limites. Muitas vezes os pais acham que estão privando os seus filhos quando impõem limites a eles, mas a gente sabe que não é só isso, né? Você está, de certa forma, educando o seu filho, porque nem sempre ele vai poder fazer o que quer. Demonstre respeito à individualidade das crianças. Nós sabemos que nenhum de nós somos iguais. As crianças também têm as suas individualidades. Então é importante saber respeitar. A gente fala isso sempre o quê? O que acontece? Os pais sempre ficam às vezes comparando, né, o modo como uma criança é referente a outros. Exemplo, olha ali, o seu coleguinha não faz isso, o seu coleguinha não faz aquilo. Mas o seu filho é diferente, ele não é igual a nenhum outro. Isso também acontece muito com irmãos. Às vezes, um irmão, né, um dos filhos tem uma característica bem diferente, né, do outro. Então é importante saber respeitar a individualidade de cada uma das crianças. Não deposite expectativas nas crianças. Ou seja, alguns pais querem fazer dos filhos as suas projeções, ou seja, os pais têm desejos que muitas vezes não foram atendidos e acham que os filhos vão vir para suprir ou então para projetar aquilo que eles não foram ou que eles queriam ser. Então é importante que você, pai, não fique projetando atitudes, né, que você queria que seu filho tivesse. Então é importante que você entenda que ele tem essa individualidade. Participe ativamente do dia a dia do seu filho. Não tem como você impor respeito, impor limites, se você não participa da vida do seu filho. Isso vale tanto para a vida dentro como fora da escola.
É importante que o pai acompanhe o dia a dia do filho, a rotina, o que ele faz dentro da sala de aula, o que ele faz fora da sala de aula, quais são os seus colegas, quais os meios que ele convive, quais são os ambientes que ele frequenta, qual a sua rotina, de forma integral, para que o pai consiga acompanhar e consiga entender as fases que o filho está passando. Se você já passou algum tipo de situação com seu filho, deixe aqui o seu comentário e também explique como você reagiu nessa situação. Isso pode também ajudar alguns pais a entenderem como melhor tratar a desobediência em relação aos seus filhos. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até o nosso próximo vídeo.